meu quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, graças a Deus. Então, a nossa aula de hoje é de matemática. O conteúdo é múltiplos e divisores de um número natural. Esse conteúdo se encontra lá no livro de matemática de vocês, na página 82. Para essa aula de hoje, a tia vai pedir a vocês muita atenção e prestem bastante atenção mesmo e se concentrem nessa aula de hoje. E também peguem o livro de vocês para acompanhar também esse conteúdo, certo? A gente agora vai assistir uma explicação desse conteúdo. A explicação não está igual que nem está no livro, porque no livro está um pouco meio que embaralhado, não tá dando, não dá para entender muito o que tá falando. Dá para entender? Dá, mas não com tanta clareza como esse vídeo que a gente vai assistir agora. Então, é bom que vocês prestem bastante atenção nessa explicação. Inclusive, nessa explicação, tá explicando também, de acordo com essa explicação, tem questões que vocês vão responder logo em seguida, que tá nessa explicação. Então, se vocês prestarem atenção na explicação, vocês vão conseguir responder as questões, que tem uma explicação nesse vídeo que a gente vai assistir agora, que é semelhante, igualzinha a um dos exercícios que a gente vai responder do livro, certo? Então, preste atenção, por favor. Não vão se desconcentrar, ficar prestando atenção com qualquer coisa. Então, pega aí, se concentra e não escuta mais nada que está ao seu redor, tá? Pois as aulas de matemática é muito importante a atenção e concentração para poder entender o conteúdo, certo? Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Nessa aula eu vou falar sobre os múltiplos e sobre os divisores de um número natural. Como que você encontra os múltiplos e como calcula os divisores de determinado número. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir para você se inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e contribuir também para o crescimento do canal. Vamos falar primeiro, então, sobre os múltiplos de um número natural. Primeiro eu vou ler a definição para vocês, para depois explicar como que você encontra os múltiplos de determinado número. Os múltiplos de um número natural são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números naturais. Então, como eu acabei de ler aqui, para você encontrar os múltiplos de determinado número, basta que você pegue esse valor, esse número, e multiplique ele por todos os números naturais a partir do zero. Então, vamos relembrar aqui qual é o conjunto dos números naturais. Olha, o conjunto dos números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, e infinito. Então, para eu encontrar, por exemplo, aqui os múltiplos de 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o 5 por todos esses números naturais. Os resultados que eu vou obter, na verdade, esses resultados é que são os múltiplos do número 5. Então, eu vou abrir aqui a chave para colocar aqui os múltiplos de 5. E vou começar a fazer essa tabuada aí do 5, né? Então, vou fazer o 5 vezes 0, que dá 0. O 5 vezes 1, que dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 5 vezes 4. 5 vezes 5. 5 vezes 6, 5 vezes 7. E assim por diante. Então, observe que eu posso ficar aqui multiplicando vários números, né? Por 7, por 8, por 9, por 10, por 11 e infinito. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. Então, por conta disso, os múltiplos de um determinado número também é um conjunto infinito.
porque os múltiplos são aí os resultados da tabuada daquele número. E uma coisa também que nós temos que observar, então eu vou colocar aqui a reticências para indicar que é infinito, e nós temos que observar o seguinte, que o primeiro múltiplo desse conjunto aqui é o zero, e o zero ele também vai ser múltiplo de qualquer outro número, porque você sempre vai pegar e vai multiplicar o número por zero, e o resultado sempre será zero. Então, o primeiro elemento do conjunto dos múltiplos de qualquer número dá zero. E uma outra observação é que esse conjunto de múltiplos é um conjunto infinito, já que os números naturais também são um conjunto de números infinitos. Agora, vamos fazer aqui como letra B os múltiplos de 9. Eu farei também aqui a tabuada do 9. Eu vou multiplicar o 9 por todos os números aqui do conjunto dos naturais. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. E assim por diante. Eu posso continuar aqui multiplicando infinitamente. Então, eu coloco as reticências e vamos observar aqui que o primeiro elemento desse conjunto também foi o zero, assim como no conjunto dos múltiplos de 5. Bom, agora como que eu vou saber se um determinado número, já que esse conjunto é um conjunto infinito, como que eu vou saber se um determinado número é múltiplo de outro, sem que eu precise ficar ali fazendo a tabuada dele de um por um? Bom, igual aqui na letra A, como que eu vou saber que o 805, se ele é múltiplo de 7 ou não? Então, para você ter essa certeza se um número é múltiplo de outro, se eu multipliquei 7 por algum valor e obtive 805, basta eu efetuar a divisão e verificar se essa divisão é uma divisão exata, ou seja, se não sobra resto. Tá? Então, se a divisão for exata, significa que aquele número é sim múltiplo de 7. Então, eu vou pegar e vou armar a continha aqui, tá? 805 dividido por 7. E vou começar a dividir. Primeiro, eu vou pegar o 8 por 7, vai dar 1, sobra 1. Aí, eu vou baixar o 0. 10 dividido por 7 dá 1, sobram 3. Aí, eu abaixo o 5. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Então, essa conta deu um resultado exato, né? O resto foi zero. Significa que 805 é divisível por 7, logo 805 é múltiplo de 7, tá? Porque se eu fizer 7 vezes o 115, eu vou obter 805. Então, 805 é um dos resultados da tabuada do 7. Então, para você verificar se ele é múltiplo de algum número, é só você ver se ele é divisível por esse número. É só fazer a conta e ver se encontra o resto zero. Então, agora aqui vamos em outro exemplo, o 1035. Será que o 1035, será que ele é múltiplo de 7? Então, eu tenho que armar a continha para poder saber, né? Então, 1035, eu vou ver se ele ser múltiplo de um número, é a mesma coisa que ser divisível por esse número. Então, eu vou fazer a continha e ver se dá resto zero. 10 por 7 dá 1, sobram 3, vou abaixar o 3. Aí, aqui eu vou ter 4, 4 vezes 7, 28, vão sobrar 5. Aí, eu abaixo 5, 55 por 7 vai dar 7, 7 vezes 7, 49, vão sobrar 6. E aí não tem ninguém mais para baixar, né? Então, vai ficar essa conta com o resto 6. Então, o que significa que o número 1035, ele não é múltiplo de 7. Por quê? Porque ele não é divisível por 7. Então, aqui, o 805 foi divisível por 7, mas o 1035 não. E a justificativa disso é a própria conta, aqui sobrando um resto 6. Agora, nós vamos falar sobre os divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Então, como que eu vou descobrir aqui, como exemplo, quais são os números divisores de 6?
por quais números eu posso dividir o 6 e eu vou obter um resultado, uma conta exata com resto zero? Olha, existe uma forma muito simples. Eu vou fazer aqui primeiro sem mostrar para você como que essa outra forma funciona bem. Olha só. Eu vou listar aqui todos os números que eu consigo dividir o 6. O 6, ele é divisível por 1? É, porque 6 dividido por 1 dá 6 e sobra zero. Então, 1 é um dos divisores do 6. O 6 é divisível por 2? Sim, porque 6 dividido por 2 dá 3. É divisível por 2. E por 3, o 6 é divisível por 3? Sim, o 6 é divisível por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Por 4? Não, por 4 não dá, porque se eu for dividir 6 por 4, vai sobrar resto, né? Por 5 também não, mas por 6 sim. 6 dividido por 6 dá 1 e sobra resto zero. Então, o 6 é o último divisor aqui. Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Agora, eu vou dizer qual a forma que eu acho mais fácil para você descobrir os divisores de determinado número. E para isso, você tem que saber a tabuada. Então, se você tem dificuldade aí com a tabuada, dá uma olhadinha no vídeo aqui no canal sobre como aprender tabuada. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, para você poder descobrir os divisores de um número, você tem que pensar na tabuada quais são as multiplicações que tem como resultado aquele número. Então, quais são as multiplicações que dão para mim o resultado 6? Eu sei que 1 vezes 6 dá 6. E eu sei que 2 vezes 3 também dá 6. Essas são as duas únicas multiplicações, porque 6 vezes 1, no caso, vou considerar como a mesma coisa que 1 vezes 6, tá? Então, não vou trocar a ordem. Então, eu tô vendo aqui que as duas multiplicações são essas. Esses números que estão aqui são os números divisores de 6, ó. 1, o 6, o 2 e o 3, que eu coloquei aqui, só que eu arrumei, né? Eu coloquei em ordem crescente. Agora, vamos fazer direto desse jeitinho aqui para descobrir quais são os divisores de 24? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que pensar quais são as multiplicações em que o resultado dá 24. E eu sempre vou começar pensando com 1 vezes, porque 1 vezes aquele número vai dar o próprio número, né? Porque 1 ele é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes um determinado valor dá o próprio valor. Então, olha, 1 vezes 24 dá 24. Agora eu tenho que pensar, depois do 1, o 2. 2 vezes alguma coisa dá 24? Dá. O 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24. Agora eu tenho que pensar no 3. 3 vezes algum número dá 24? 3 vezes 8. 3 vezes 8, sim, dá 24. E no 4? 4 vezes algum valor dá 24? 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. E o 5 vezes? O 5 vezes algum número dá 24? Não, não dá, porque na tabuada do 5 todos terminam em 0 ou 5. Então, não tem como dar 24. Agora, e o 6? Olha, o 6 já está aqui. Então, agora, quando você começa, você vai aumentando o número de tal forma que você já encontra ele aqui na sua segunda coluna, você pode parar de tentar encontrar as multiplicações, porque, na verdade, você já encontrou todas. Então, todos esses números que estão aqui são os números que são divisores de 24. E eu vou organizá-los aqui na ordem crescente. 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. São todos esses números que são os divisores de 24. Eu posso dividir 24 por qualquer um deles que eu encontro uma conta com resto igual a zero. Agora, eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, não é possível dividir por zero. Então, divisão por zero não existe. Então, você nunca vai encontrar dentro de um conjunto de divisores o número zero, porque não é possível dividir por zero, tá? Outro detalhe, o conjunto de divisores sempre vai começar com o número 1. E vai terminar com o próprio número. Então, os divisores de 6, o primeiro elemento é 1 e o último elemento desse conjunto é o próprio 6. Nos divisores de 24,
o primeiro elemento é o número 1 e o último elemento é o número 24. Tá? Então, aqui estão as observações que são importantes aí sobre o conjunto dos divisores. Bom, eu peço para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar a sua dúvida, se você tem alguma sugestão de aula aqui para o canal e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, da sua turma, do seu colégio. Bons estudos e até a próxima aula. Então, quarto ano, logo após essa explicação bastante produtiva, né? E eu tenho certeza que deu para entender com bastante clareza esse novo conteúdo de hoje, né? Que é múltiplos e divisores de um número natural. Então, logo após essa explicação, a gente agora vai estar respondendo, no caso vocês vão estar respondendo as atividades das páginas 83 e da metade da 84 do livro de matemática de vocês. Tá legal? Beijos e até a nossa próxima aula.